Já fazia um tempo que eu não interagia nem via nada sobre a comunidade de LPS, e aí do nada eu recebo a notícia de que os LPS vão voltar. Pra quem tá sem contexto, LPS são esses brinquedos aqui, e eu adorava eles quando criança. Eu fiquei muito feliz com a notícia, e nessa hora eu também vi que meu Instagram de LPS tava bombando. Porque sim, eu sou o tipo de pessoa que tem 2 Instagrams. Eu tava muito focada no meu outro Instagram, postando um bocado de desenho, treinos e comissões, e eu até tinha esquecido do meu Instagram de LPS. Então, quando eu vi a notícia, eu achei que seria uma ótima oportunidade pra humanizar o novo mascote, e também pra poder voltar pra comunidade, porque eu tô muito ansiosa pra eles chegarem. Eu estou naquela fase do artista de desenho, que não para de desenhar. Parece até eu criança que ficava fazendo 20 desenhos por dia. Só que a diferença é que eu não terminava e que eu também não era muito boa, mas enfim. E se você tem curiosidade pra saber como é que é meu processo de humanização de LPS e como é que eu fiz o meu desenho mais recente, que é esse daqui, que também tá no meu Instagram pra você dar uma olhadinha, assiste o vídeo até o final, que talvez esse vídeo te ajude, te interesse ou até mesmo te inspire. Sem mais delongas, vamos começar. A primeira etapa de todas é juntar as referências. Eu já tinha minha ideia, que era humanizar o novo mascote dos LPS, que é esse panda. E então eu comecei a pegar algumas referências de roupas, estilos, poses e etc. Para o estilo de roupa, eu peguei uma coisa um pouquinho diferente, que eu não vou nem tentar pronunciar essa palavra, mas é basicamente esse estilo aqui, que ele ficou popular lá nos anos 2000, e eu achava que poderia combinar com a estética do personagem, já que esse brinquedo era muito popular justamente nos anos 2000, 2008, 2010. Então, trazer uma coisa um pouco mais antiga, mas não muito velha, seria uma proposta interessante. Porém, eu não queria deixar nada muito extravagante. Então eu peguei alguns exemplos de roupas um pouco mais simples e menos detalhados. E que passasse uma vibe mais meiga e amigável. Então eu escolhi essas poses daí. Ok, agora a gente vai para a segunda etapa do desenho, que é fazer o design do personagem. Eu tinha tido 2 ideias principais, então eu resolvi desenhar as 2. Esse rascunho não é para ser muito elaborado, é só para poder ter uma ideia das cores, das roupas e da estética da personagem. Então não precisa ser muito detalhado. A primeira ideia é que ela remetesse muito mais a um panda e que tivesse cores mais neutras, só que com alguns detalhes mais extravagantes e coloridos. Então eu botei esse chapeuzinho, uma blusinha e tudo mais e comecei a trabalhar logo no segundo design, que eu queria tentar uma coisa mais colorida e animada. Porém eu estava tendo um pouco de dificuldades para escolher as cores da personagem, já que eu não queria que ficasse muito colorido, pois poderia ofuscar um pouco a ideia de panda que eu queria passar. Então foi um pouco difícil, mas eu acabei chegando num consenso aí, deixando cores mais neutras e só botando esse casaco lilás, que eu achei que ia ficar legal, já que as cores da logo do LPS são azul, rosa e um tipo de lilazinho. Eu queria deixar cores mais frias no geral. Esse foi o resultado dos 2 designs, eu fiquei em dúvida, então resolvi fazer uma enquete no meu Instagram para ver qual deles o pessoal preferia, e deu empate. Na primeira rodada, eu esperei mais algumas horas, 17 horas, e aí o resultado foi que o primeiro design ganhou. Só que como eu vi que as pessoas estavam um pouco indecisas em qual design escolher, eu tentei misturar um pouco dos 2 elementos. Não foi muito, mas só um pouquinho assim pra poder brincar um pouquinho mais. Próxima parte, rascunho do rascunho, blocagem, poses, ideias. Eu não sei como eu chamar esse processo, mas basicamente, o ideal antes de você começar a ilustrar um desenho é você se planejar. Porque não adianta você começar a fazer um desenho que você imaginou na sua cabeça e ir direto para esse desenho e finalizar ele. Então eu segui essa dica de fazer vários rascunhos, eles foram bem mais soltos e não muito detalhados justamente para eu poder soltar um pouco as ideias. Como eu tinha dito antes, as referências que eu peguei eram de pessoas sentadas ou em poses mais fofinhas, então eu tentei fazer isso. Fiz 4 poses nesse estilo bem mais simples para depois eu pensar em detalhar esses desenhos. E acabei escolhendo 2 poses que eu achei que ficaram mais amigáveis. E depois de escolher essas 2 poses, eu comecei a colocar o design que eu já tinha criado da personagem no desenho. E não fui focando muito em detalhes, apenas na ideia do desenho para eu poder visualizar com mais clareza o que eu estava fazendo. E
tipo, nesse processo é importante você se soltar mesmo, sabe? Não precisa ficar perfeito. Esse tipo de desenho não é pra ficar perfeito. Porque, como eu disse, é um rascunho. E isso aí seria tipo o rascunho do rascunho. Se eu quiser dar mais detalhes, eu pegaria depois de finalizar a visualização do meu projeto. As pessoas chamam esse processo de thumbnails, que é pra fazer um desenho pequeno, não muito detalhado, mas com a visualização da composição e da ideia. Basicamente isso. E também eu coloquei um cenáriozinho, porque eu sinto que falta isso nos meus desenhos, sabe? Tipo, um cenário ou uma apresentação melhor, já que antigamente meus desenhos eles só tinham o personagem e um fundo colorido, e é muito chato de se olhar de longe. Só tem o personagem pra você visualizar e não tem nenhuma informação interessante do lado, que deixa muito bagunçado, ou quando tinha, ficava muito poluído. Então eu tô treinando isso agora, e ficou bem legal o resultado, e foi bem divertido de fazer também. E não é muito difícil, só basta você saber o que você tá fazendo. Depois de ter feito essas duas thumbnails, eu acabei escolhendo a primeira, porque eu achei que a pose ficou muito mais chamativa e interessante, mas eu admito que eu também gostei bastante da segunda pose. E nessa parte que vocês estão vendo, agora eu já estou trabalhando na linea art, que eu também queria que fosse muito mais solta. Uma coisa a se levar em consideração é que todas as etapas do desenho são igualmente importantes: o rascunho, o planejamento, a composição, as cores, o sombreamento e a linea art. Então, se sua linea art ela não fica boa sozinha, quer dizer que você não está fazendo um bom trabalho. Então eu tentei focar e deixar uma linea art bem bonita, tanto é que o rascunho vai desaparecendo várias vezes porque eu tava vendo como é que a linea art estava se saindo sozinha. E também peguei um pincel que eu me sinto muito confortável em desenhar, que é um pincel muito mais solto e que a pressão dele é bem interessante, para poder fazer a linha. O código do pincel é esse daqui e ele funciona no Clip Studio. Depois de terminar a minha linea art, eu comecei a fazer a pintura do desenho com as cores básicas que eu já tinha escolhido do design anterior, que eu já tinha trabalhado, é por isso que é importante você se planejar. E depois comecei o sombreamento, que merece um vídeo próprio, ainda mais porque nesse desenho eu admito que eu fiz ele um pouquinho mais solto. Eu não me planejei muito nessa sombra, eu só fiz do jeito automático que eu faço, sem pensar muito e adicionar muitos detalhes. Mas uma dica interessante aí é que na hora de você fazer as sombras, não comece fazendo sombras muito pequenininhas e com muito zoom no desenho, porque isso pode acabar deixando o desenho com um aspecto estranho. Se bem que nesse desenho não dá pra ver muito bem esse exemplo sendo aplicado. A não ser quando eu começo a desenhar a roupa, que aí você consegue ver melhor, que eu vou colocando todas as sombras juntas e com riscos muito definidos e maiores, e depois vou adicionando os detalhes. Essa é a forma mais ideal de fazer um desenho, porque ele vai funcionar de uma forma melhor e vai ficar mais fácil de você corrigir e ajustar a pintura. Então, falando disso, como eu disse antes, eu gostaria de fazer um vídeo sobre pintura separadamente, porque é muita coisa que eu faço, é um processo um pouco mais complexo. Então vocês vão poder admirar eu fazendo aí minha pintura e ficando um pouco confusa do que eu tô fazendo. Ainda mais porque eu tava em cal nessa hora, eu tava vendo jogo de Valorant. Então eu não tava prestando muita atenção no que eu tava fazendo. Mas o resultado geralmente é o mesmo, porque eu já tô fazendo isso há tanto tempo que eu acabei me acostumando e foi no automático. Mas eu admito que eu poderia sim ter feito uma coisa bem mais trabalhada. Ai, dá pra reparar que eu acabei esquecendo de fazer o sapato. Eu só reparei na hora que eu comecei a finalizar e adicionar detalhes na sombra e na pintura. Eu fiquei, nossa, o sapato, eu esqueci. Mas eu fiz ele no final e deu tudo certo. E depois de finalmente terminar o sombreamento, eu comecei a trabalhar no cenário, que não precisa ser muito complexo se você sabe o que você tá fazendo e você já tem uma ideia do que você quer fazer. Eu queria fazer uma coisa de bambus, e botei umas folhinhas também do bambu, peguei umas referências de bambu também pra não ficar uma coisa muito estranha ou não parecer um bambu, e coloquei uma sombra meio que debaixo dela só pra poder dar uma vibe de que ela tava sentada e ela tava em um ambiente. E só botar essas coisas simples, porque esses bambus, tipo, demorei uns 20 minutos pra fazer eles completamente pintados, já deu uma diferença danada no desenho.
E também eu já tinha planejado antes de colocar o 2024 e as estrelinhas, então ficou muito mais fácil de organizar as ideias desse jeito. E eu não passei muito tempo pensando o que eu ia fazer no final das contas. É por isso que é importante vocês se planejarem na hora de fazer uma ilustração. Não só vão fazendo as coisas aleatoriamente e depois transformar tudo isso num quebra-cabeça chato de montar, porque você se perdeu no que você queria fazer. E o resultado final foi esse. Eu depois adicionei um mapa gradiente, que é basicamente uma opção para deixar as cores mais uniformes, que tem várias cores e ele vai deixar nas cores do gradiente. Eu não sei explicar muito bem. E ele é muito útil pra várias coisas. Eu deveria até fazer um vídeo sobre eles, porque, sério, essas coisas, esse negócio assim é criado por Deus. Eu fiquei bem orgulhosa de como o desenho ficou no final das contas. Tinha algumas coisas que eu gostaria de ter trabalhado um pouquinho mais, porém eu não fiz isso porque eu sou um pouquinho apressadinha, mas é independente, eu ainda gostei do resultado e foi uma coisa nova pra mim, porque eu tô começando a fazer esse tipo de desenho que tem um cenáriozinho e tem uma elaboração a mais. Eu tô botando um pouco mais de pensamentos no meu desenho, além do design do personagem, que eu acho que é importante olhar o desenho dessa forma, como um todo, e evitar ignorar coisas que você acha que é inútil, mas no final das contas, apesar de serem mínimas, fazem a diferença. Tem muitas coisas que eu ainda gostaria de explicar sobre o meu processo, mas resumidamente é isso, não tem muito segredo. E se vocês gostarem mais de vídeos de desenho, eu pretendo trazer muito mais falando sobre desenho, porque eu tô estudando muita coisa sobre e eu tô adorando voltar a ficar apaixonada por desenhar. Bem, eu acho que é isso. O vídeo acabou, eu não sei me despedir, então apenas adeus, me sigam no Instagram e no Twitter. Bye!